Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o transtorno do desenvolvimento de linguagem e a educação inclusiva. O transtorno do desenvolvimento de linguagem ele está presente em 7 a cada 100 crianças e é 3 vezes mais comum entre os meninos. Ele pode ser confundido com outros quadros, né? Mas a sua principal característica é a dificuldade no desenvolvimento da linguagem e da fala, mesmo com todas as condições para isso. Ou seja, não há nenhum impedimento, né, do ponto de vista biomédico, como síndromes ou lesões cerebrais. Como afeta diretamente a expressão da criança, dificultando a interação com outras crianças e também o fortalecimento de sua autoestima, o transtorno de desenvolvimento da linguagem, ele precisa de um acompanhamento adequado e multidisciplinar, com neuropediatras, fonoaudiólogos e também com psicólogos. Mesmo sem um diagnóstico aí fechado, os profissionais eles podem iniciar a fonoterapia e evitar um prejuízo ainda maior no desenvolvimento da criança, especialmente na alfabetização e bem-estar global. Mas como é feito então esse diagnóstico? Pessoal, geralmente os primeiros sinais, né, de que há algo errado no desenvolvimento linguístico da criança é notado pelos pais a partir dos 2 anos de idade, quando seria esperado algum nível de comunicação verbal. É comum entre as crianças, né, com esse transtorno que nessa idade ainda não falem, demorem para iniciar a produção das primeiras palavras ou tenham aí um vocabulário muito restrito, apresentam lentidão para aprender novas palavras, além de não conseguirem formar frases. O diagnóstico inicialmente é feito por exclusão, ou seja, o profissional ele irá avaliar se não há outro impedimento para o desenvolvimento da linguagem, como por exemplo uma deficiência auditiva, outro transtorno ou atraso do desenvolvimento em outra área, se existe algum fator emocional grave ou mesmo a falta de estímulo para a fala e linguagem. Quando todas essas causas são excluídas, são realizados mais alguns testes específicos para confirmar o atraso específico no desenvolvimento dessa área. Bom, os primeiros sinais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em casa ou na escola, os pais ou educadores, eles podem perceber alguns sinais e avaliar aí a necessidade de visitar um especialista para o diagnóstico precoce, fundamental para atenuar aí os efeitos do transtorno a longo prazo. Além dos sintomas já mencionados, fique atento. A compreensão linguística da criança parecer alterada, a criança troca sons da fala de maneira persistente, né? Aquela alteração fonológica, a criança tem dificuldade em estruturar frases, em utilizar verbos e preposições adequadamente, alteração morfossintáticas. A criança tem dificuldade em organizar as palavras em uma frase, invertendo a ordem, por exemplo. A fala inteligível, né? Os pais e cuidadores próximos, eles não conseguem compreender o que a criança fala. A criança, ela hesita, ela recebe sílabas, repete essas sílabas, ela repete essas palavras com disfluência. A criança, ela tem dificuldade em recontar uma história, curta ou não, né, de relatar fatos. A criança, ela apresenta dificuldades, né, uma dificuldade séria de aprender a ler e a escrever. O transtorno do desenvolvimento de linguagem vem sendo cada vez mais estudados. Pesquisas mais recentes, elas sugerem que as crianças com esse transtorno, elas podem ter a área cerebral responsável pelo processamento da linguagem com funcionamento alterado. Tal alteração não é identificada em exames como tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, inclusive, apresentando exames com parâmetros normais na maior parte das áreas do desenvolvimento cognitivo. O transtorno não é um fator causador de outras alterações cognitivas. Por isso, as crianças com esse problema são plenamente capazes de se desenvolver em outras áreas.
E como percebem, né, então a dificuldade e como o atraso impacta na sua vida social, elas podem precisar do auxílio de psicólogos para lidar com possíveis sintomas emocionais, como a depressão. O quadro pode persistir até a idade adulta e possui graus de gravidade. Algumas pessoas podem apresentar dificuldades para desenvolver plenamente a fala, enquanto outras terão somente uma característica linguística, né, como troca dos sons da fala. Por isso mesmo, pessoal, o diagnóstico precoce e correto é fundamental, não só para traçar o melhor tratamento, mas também para que os pais e educadores eles recebam a melhor orientação possível para lidar, né, de forma adequada com uma criança com o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Ok? Até mais, pessoal!